Olá, sexto ano. Hoje nós iremos continuar o nosso conteúdo. Na última aula nós falamos sobre as operações matemáticas, adição, multiplicação, subtração e divisão. Hoje nós iremos falar sobre mais duas operações matemáticas, a potenciação e a radiciação. A potenciação é um produto em fatores iguais, ou seja, é uma forma simplificada de representar a multiplicação pelos mesmos fatores. Ela é muito utilizada em outras áreas da matemática, como juro composto, progressão geométrica, função exponencial, função logarítmica, cálculo de área e de volume, teorema de Pitágoras, fórmula de Bhaskara, entre outras. E é essencial em outras ciências, como a astronomia, a física, a química e a biologia. O primeiro registro que nós temos sobre a potenciação aconteceu na Babilônia, aproximadamente há 1000 anos antes de Cristo. Nós também temos alguns relatos em papiros no Antigo Egito, onde eles calculavam o volume de uma pirâmide. A palavra potência, ela foi utilizada a primeira vez por Hipócrates. Tá? Ele utilizou em um livro de geometria que ele escreveu na época e foi considerado o primeiro livro de geometria. Ele é o precursor do livro chamado Elementos, de um outro matemático importante chamado Euclides. Mas foi com Arquimedes de Siracusa, o considerado maior matemático da antiguidade e um dos maiores de todos os tempos, que a potenciação teve um avanço significativo, tá, na matemática. E tiveram seus cálculos mais elaborados. O Arquimedes, ele era um matemático, mas também ele era um físico. E ele tinha um grande fascínio por engenharia, construção de mecanismo. E ele fez um trabalho chamado O Contador de Grãos de Areias. Nesse livro, Arquimedes criou um sistema especial destinado a exprimir números muito grandes, tá? Ou números muito pequenos. Um exemplo de números muito grandes que ele desenvolveu nesse trabalho dele foi grãos de areia que seriam necessários para preencher uma esfera que seria o raio igual à distância entre a Terra e o Sol. As notações que nós temos hoje sobre potenciação, nós devemos a um outro matemático e filósofo chamado René Descartes. Então, agora nós vamos falar propriamente sobre a potência, suas propriedades e como nós devemos calculá-la. Operação de potência. Potenciação é a operação de multiplicação com fatores iguais. Ou seja, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, eu tenho o mesmo fator que é 5 e eu estou multiplicando ele 4 vezes, correto? Então, ó, a minha base vai ser o 5, o número que eu estou multiplicando, o meu expoente vai ser o número 4, que é a quantidade de vezes que eu fiz o cálculo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. A resposta é a minha potência. Observação. Quando eu tenho 5 elevado a 4, eu não posso me confundir com a multiplicação e falar que é 5 vezes 4. É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E como é que nós fazemos a leitura disso? 5 elevado à quarta potência. Então, o número que é a base, você fala ele normalmente. O número que é o expoente, você fala ele em questão de ordem. Então, quarta potência. Próximo exemplo. Nós temos 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Então, quem é a base? O 4. Quantas vezes eu vou multiplicar o 4? 5 vezes. O 5 é o expoente. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. 256 vezes 4, 1024 é a nossa potência. Correto?
E como nós fazemos a leitura? 4 elevado à quinta potência, correto? Próximo exemplo, 3 vezes 3. A base vai ser o 3, eu vou multiplicar o 3 duas vezes, então elevado a 2. 3 vezes 3, 9. Como nós iremos ler? 3 elevado à segunda potência. Ou, nesse caso, quando o expoente é 2, nós podemos ler também 3 ao quadrado. Quando o expoente for 2, nós podemos ler ao quadrado por um motivo. Quando eu multiplico um número por ele mesmo, é o mesmo que calcular a área de um quadrado. Então, por isso, nós podemos ler 3 ao quadrado. Algo semelhante acontece quando o expoente é 3. Nosso exemplo, 2 vezes 2 vezes 2. A base é o número 2, eu tenho que multiplicar o número 2 3 vezes, o meu expoente é 3. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, a minha potência é 8. Eu posso ler 2 elevado à terceira potência ou 2 ao cubo. Por que cubo? Porque é o cálculo de um volume de um cubo. Então, quando eu calculo o volume de um cubo, eu multiplico o mesmo número 3 vezes. E aqui no outro exemplo, quando eu calculo a área de um quadrado, eu multiplico o mesmo número 2 vezes, correto? Então, existe para esse caso especial 2 formas de leitura. Vamos observar agora a potência na base 10. Eu escrevi, 10 elevado à quinta potência, 10 elevado à quarta potência, 10 elevado à terceira potência, 10 elevado à segunda potência, 10 elevado a 1 e 10 elevado a 0. Bom, vamos começar do primeiro aqui, 10 elevado à quinta potência. A base é o número 10, o expoente é o número 5. Portanto, eu repeti o 10 5 vezes. E eu multipliquei ele. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 100 mil. Observe o seguinte, eu posso fazer esses cálculos em um rascunho, não tem nenhum problema. Sempre que eu precisar, eu posso utilizar um rascunho e fazer. Mas, quando eu tenho uma base 10, observe que o expoente é 5. Então, observe que a quantidade de zero que eu escrevi, também é 5. 10 elevado a 4. Eu multipliquei 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 e eu tenho 10 mil. Observe que o 10 mil também utiliza-se 4 zeros, igual a quantidade no número de expoente. 10 elevado a 3, eu tenho 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. 1000 utiliza 3 zeros, assim como a quantidade que está no expoente. 10 elevado a 2. 10 vezes 10. 100. A mesma acontece, 2 zeros. Portanto, se eu estou usando esse raciocínio lógico, então, 10 elevado a 1 terá apenas um zero. E o 10 elevado a 0 não terá nenhum zero. Portanto, ele é 1. Correto? Outro fato interessante é que se você observar os valores, eles vão dividindo sempre por 10. Tá? Então, à medida que eu vou diminuindo um número na potência, 5, 4, 3, 2, 1, 0, os valores, eles também vão dividindo por 10, que é a base. Correto? Alguns casos especiais. Eu vou ter alguns casos um pouco mais, que eu deveria ter um pouco mais de atenção em relação à potência. Quando eu tenho uma base, um valor qualquer, e eu elevo esse valor a 0, a resposta vai ser sempre 1, correto? Lembra que do 10 elevado a 0, que é 1? Então, sempre que eu tiver um valor e esse valor estiver elevado a 0, é 1, exceto o 0. Então, só não pode ser 0 a base.
Mas todos os outros números que você puder imaginar e elevar esse número a zero, ele vai ser 1. O nosso exemplo: 5 elevado a zero, 1. 10 elevado a zero, 1. 1 milhão elevado a zero, continua sendo 1, correto? Agora, qualquer base elevada a 1 é a própria base. Olha o nosso 10. Quando eu elevei 10 a 1, não continuou sendo 10? Então, ó, 5 elevado a 1 continua sendo 5. 1 milhão elevado a 1, 1 milhão. 10 elevado a 1 continua sendo 10. E assim por diante. Qualquer número que você puder imaginar, elevar esse número a 1, você vai continuar tendo o próprio número. Outro caso especial. Suponha que a sua base seja 0. Não importa o número que esteja no expoente, a resposta vai ser 0. Ó, um exemplo. 0 elevado a 5. O 0 é a base, o 5 é o expoente. Então, eu tenho que repetir a base 5 vezes. 0 vezes 0, 0. Vezes 0, 0. Vezes 0, 0. Vezes 0, continua sendo 0. Então, não importa o número que esteja escrito no expoente. Se a base for 0, a resposta é 0. Nós só temos uma exceção aqui. O expoente não pode ser 0. Não pode ser 0 elevado a 0. Mas todos os outros casos vai ser 0. Próximo exemplo. Eu tenho a base, o número 1. Não importa quem seja o meu expoente, a resposta é sempre 1. Exemplo. 1 elevado a 5. A base é 1, o expoente é 5, então eu vou repetir 1 5 vezes. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Portanto, não importa quantas vezes eu vou repetir o fator 1, o multiplicado por 1 continua sendo 1. Então, 1 elevado a 7, 1. 1 elevado a 100, 1. Então, não importa a forma com que o número que você está elevando. Se a base é 1, a resposta é 1. Correto? Agora nós iremos falar um pouco sobre as propriedades da potenciação.